Sejam todos muito bem-vindos nas nossas leituras espíritas, que sempre se inicia com o livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Sou feliz porque conheço a felicidade na vida que levo, com felicidade de viver. Livro dos Espíritos, estamos na pergunta 805, que fala sobre a lei da igualdade. Quando se passa de um mundo superior para outro inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Pode escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. E Kardec faz aqui uma nota. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que deve uni-los. Hoje lemos o livro O Céu e o Inferno. Nós estamos no capítulo dos suicidas e hoje é a mensagem de Antoine Bell. Era o caixa de uma casa bancária do Canadá. Suicidou-se a 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, médico e farmacêutico, residente na mesma cidade, nos deu dele as seguintes informações. Eu o conhecia havia perto de 20 anos como um homem pacato e chefe de uma numerosa família. De tempos a certa parte, imaginou ter comprado um tóxico na minha farmácia, servindo-se dele para envenenar alguém. Muitas vezes vinha me suplicar para lhe dizer a época de tal compra, tomado então de alucinações terríveis. Perdia o sono, lamentava-se, batia no peito. A família vivia em constante ansiedade das 4 da tarde às 9 da manhã, hora esta em que se dirigia para a casa bancária, onde, aliás, escriturava seus livros com muita regularidade, sem que jamais cometesse um só erro. Habitualmente dizia-se sentir dentro de si um ente que o fazia desempenhar com acerto e ordem a sua contabilidade. Quando se afigurava convencido da extravagância das suas ideias, exclamava: Não, quer me iludir. Lembro-me, é a verdade. A pedido desse amigo, ele foi evocado em Paris, em 17 de abril de 1865. É feita a evocação e ele responde: Que pretende de mim? Sujeitar-me a um interrogatório? É inútil, confessarei tudo. Bem longe de nós o pensamento de lhe afligir com perguntas indiscretas. Desejamos saber apenas qual a sua posição nesse mundo, bem como se podemos ser-lhe úteis. Se for possível, serei extremamente grato. Tenho horror ao meu crime e sou muito infeliz. Temos a esperança de que as nossas preces atenuarão as suas penas. Afigura-se-nos que se acha em boas condições, visto como o arrependimento já assedia seu coração, o que constitui um começo de reabilitação.
Deus infinitamente misericordioso sempre tem piedade do pecador arrependido. Ore conosco. Aí fizeram a prece pelos suicidas, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, tenha a bondade de nos dizer de qual crime se reconhece culpado. Tal confissão, humildemente feita, lhe será favorável. Ele responde: deixe primeiro que eu lhes agradeça por essa esperança que fazem raiar no meu coração. Há já bastante tempo que vivia numa cidade banhada pelo Mediterrâneo. Amava então uma bela moça que me correspondia. Mas pelo fato de ser pobre, fui repelido pela família. A minha eleita participou-me que desposaria o filho de um negociante cujas transações se estendiam para além de 2 mares, e assim eu fui desprezado. Louco de dor, resolvi acabar com a vida, não sem deixar de assassinar o detestado rival, saciando meu desejo de vingança. Repugnando-me os meios violentos, horrorizava-me a perpetração do crime. Porém, o meu ciúme a tudo sobrepujou. Na véspera do casamento, morria o meu rival envenenado, pelo meio que me pareceu mais fácil. Eis como se explicam as reminiscências do passado. Sim, eu já reencarnei e preciso é que reencarne ainda. Ah, meu Deus, tenha piedade das minhas lágrimas e da minha fraqueza. Aí eles dizem: deploramos essa infelicidade que retardou seu progresso e, sinceramente, lamentamos. Dado, porém, que se arrepende, Deus se compadecerá de ti. Diga-nos se chegou a executar o seu projeto de suicídio. Não, e confesso, para vergonha minha, que a esperança se me desabrochou novamente no coração com o desejo de me aproveitar do crime já cometido. Traíram-me, porém, os remorsos, e acabei por expiar no último suplício aquele meu desvario, e enforquei-me. Na sua última encarnação, tinha consciência do mal praticado na penúltima? Só nos últimos anos, e eis como: eu era bom por natureza, e depois de submetido, como todos os homicidas, ao tormento da visão perseverante da vítima, que me perseguia com um remorso vivo, dela me descartei depois de muitos anos, pelo meu arrependimento e pelas minhas preces. Recomecei outra existência, essa última, que atravessei calmo e tímido. Tinha em mim como que vaga intuição da minha inata fraqueza, bem como da culpa anterior, cuja lembrança em estado latente conservara. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai da minha vítima, facilmente se apoderou de mim e fez reviver no meu coração, como em mágico espelho, as lembranças do passado. Alternadamente influenciado por ele e pelo meu guia, que me protegia, eu era o envenenador e, ao mesmo tempo, o pai de família angariando pelo trabalho o sustento dos filhos. Fascinado por esse demônio obsessor, deixei-me arrastar para o suicídio. Sou muito culpado realmente, porém menos do que se deliberasse por mim mesmo. Os suicidas da minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores, são menos culpados e menos punidos dos que os que abandonam a vida por efeito exclusivo da própria vontade. Orem comigo para que o espírito que tão fatalmente me obsidiou renuncie à sua vingança, e orem por mim para que adquira a energia, a força necessária para não ceder à prova do suicídio voluntário, prova que serei submetido, me dizem, na próxima encarnação. Então eles se
se reportam ao Guia do Médium. Um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Certamente, pois a obsessão que de si mesma é já um gênero de provação pode revestir todas as formas. Mas isso não quer dizer isenção de culpa. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio, e assim está em si o ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. Assim é que, sucumbindo, o faz sempre por assentimento da sua vontade. Quanto ao mais, o espírito tem razão, dizendo que a ação instigada por outro é menos culposa e repreensível do que quando voluntariamente cometida. Contudo, nem por isso se inocenta de culpa, visto como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem ainda não está vinculado em seu coração. Como, apesar da prece e do arrependimento terem libertado esse espírito da visão tormentosa de sua vítima, ele pôde ser atingido pela vingança de um obsessor nessa última encarnação. O arrependimento, como sabem, é apenas a preliminar indispensável à reabilitação, mas não é o bastante para libertar o culpado de todas as penas. Deus não se contenta com promessas, sendo preciso a prova por atos do retorno ao bom caminho. Eis porque o espírito é submetido a novas provações que o fortalecem, resultando assim um merecimento ainda maior quando sai delas triunfante. O espírito só arrosta com a perseguição dos maus, dos obsessores, enquanto estes não o encontram realmente forte para resistir. Encontrando resistência, eles o abandonam, certos da inutilidade dos seus esforços. E aí vem uma nota de Kardec. Esses dois últimos exemplos mostram-nos a renovação da mesma prova em sucessivas encarnações, e por tanto tempo quanto da sua ineficácia. Antoine Bell patenteia-nos, enfim, o fato muito instrutivo do homem perseguido pela lembrança de um crime cometido em uma existência anterior, como um remorso e um aviso. Vemos ainda por aí que todas as existências são solidárias entre si, que a justiça e a bondade divinas se ostentam na faculdade ao homem conferida de progredir gradualmente, sem jamais privá-lo do resgate das faltas, que o culpado é punido pela própria falta, sendo essa punição, em vez de uma vingança de Deus, o meio empregado para fazê-lo progredir. Essa mensagem foi um pouquinho mais extensa, mas era necessária ler inteira, né? Vamos então terminar com a trovinha de Lauro Pinheiro, do livro Trovas do Outro Mundo. Nos problemas de melhora dos sentimentos humanos, doença faz mais num dia que estudo de muitos anos.